E eu repito que é um marco gigante porque a juíza Mary Scriven mandou as empresas americanas darem uma banana pro Alexandre abertamente e desobedecerem às suas ordens. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Mas ontem nós tivemos uma gigantesca vitória. Não teria outro jeito de eu começar o Paulo Figueiredo Show se não fosse falando da derrota que o Alexandre sofreu na justiça americana, na justiça federal americana. E foi uma imensa derrota, um vexame, uma humilhação na justiça americana a despeito do que a imprensa brasileira falou. E eu já vou falar sobre a imprensa brasileira. Mas, por enquanto, eu vou abordar a notícia do site do Paulo Figueiredo Show e eu vou ler ela aqui para vocês. A manchete diz assim: Justiça dos Estados Unidos lega liminar, por enquanto, mas diz que Alexandre violou as leis internacionais e Rumble e Trump Media não são obrigados a cumprir as decisões morais. E aí vem o corpo da matéria. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos da Flórida negou ontem, dia 25/2, o pedido de medida cautelar temporária solicitado pela Trump Media and Technology Group e Rumble contra ordens emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Porém, a decisão foi negada sem prejuízo, o que permite que as empresas apresentem novamente o pedido no futuro. Mas aí vem a parte mais interessante. A juíza Mary S. Scriven foi categórica ao afirmar que as empresas americanas não têm obrigação de cumprir as determinações morais. Disse a juíza, abre aspas, prestem atenção nisso, a juíza americana dizendo que as empresas americanas não são obrigadas a cumprirem a cabeça do doido. Diz a juíza, os requerentes não são obrigados a cumprir com as diretivas e pronunciamentos e ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar na sua execução contra os requerentes ou seus interesses aqui nos Estados Unidos. A negativa da liminar não foi baseada no mérito, mas apenas porque o tribunal considerou que o caso ainda não está maduro para revisão judicial, uma vez que não houve tentativas concretas de fazer valer as ordens brasileiras em território americano. Ou seja, foi tudo da boca para fora. Diz a juíza, até que tal ação seja tomada, essa matéria não está madura para revisão judicial. A decisão deixou claro que caso haja qualquer tentativa de aplicar as ordens morais nos Estados Unidos, o tribunal está pronto para intervir, abre aspas. Caso alguma entidade ou indivíduo procure fazer cumprir as diretivas ou pronunciamentos nos Estados Unidos sem conformidade com as leis ou tratados aplicáveis, este tribunal está pronto para exercer a sua jurisdição. Mais importante ainda, a Corte Americana afirmou explicitamente que o ministro Alexandre de Moraes descumpriu procedimentos legais internacionais. Alô, Senado! Alô, abuso de autoridade! Diz a juíza federal dos Estados Unidos, o tribunal constata que os pronunciamentos e diretivas supostamente emitidos pelo requerido Moraes não foram notificados aos requerentes em conformidade com a Convenção de Haia, do qual os Estados Unidos e o Brasil são os signatários, nem foram notificados de acordo com o EMILAT, o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre simplesmente violou o tratado do qual o Brasil faz parte para intimidar uma empresa americana, e a gente vai chegar muito nas consequências disso. Mas eu consegui também uma declaração exclusiva dos advogados da Trump Media e do Rumble, que se posicionaram da seguinte forma: a decisão do tribunal de hoje, ontem no caso, negou a medida cautelar temporária por considerá-la desnecessária, dizem os advogados, uma vez que determinou que as ordens de Moraes são inválidas e inexequíveis nos Estados Unidos. Portanto, não há necessidade de restringir ordens inválidas. Claro que se Moraes tomar qualquer medida para tentar fazer cumprir suas ordens ilegais em solo americano, podemos retornar ao juiz para conceder uma medida cautelar temporária. Mas aqui está o trecho.
Não há necessidade. A liminar foi negada, em tese, porque não há necessidade de restringir as ordens inválidas. Nós também tivemos o pronunciamento do Devin Nunes, que é o CEO da Trump Media, e eu não preciso nem dizer que é muito próximo do Trump, foi congressista americano, foi presidente do Comitê de Inteligência na Câmara, que disse o seguinte, o Devin Nunes: essa é uma grande vitória para a liberdade de expressão e a livre manifestação online. A decisão confirma que aspirantes a ditadores em qualquer país, estão se referindo a Moraes, não podem forçar a Trump Media ou Rumble a censurar os seus opositores. Parabenizamos o nosso parceiro Rumble pela sua postura de princípio em defesa da liberdade. Agora, falando com maiores detalhes do texto da decisão, são 3 coisas básicas que a juíza decidiu. A primeira é um marco histórico. Entendam que é um marco histórico. Jornalistas da Globo News que não sabem ler decisão. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! A juíza decidiu que as empresas americanas não precisam obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. Elas podem ignorá-lo completamente nos Estados Unidos. Isso é uma decisão inédita. A segunda é que a juíza decidiu que os meios pelos quais o Alexandre notificou as empresas são absolutamente ilegais e vão contra a Convenção de Haia e o Tratado de Assistência Mútua entre Brasil e Estados Unidos. E a terceira coisa é que caso o Alexandre busque qualquer forma de cumprir valer a decisão dele nos Estados Unidos, imediatamente o tribunal vai agir e conceder liminar. E esse ponto é importante porque tem líderes da torcida organizada no STF noticiando que isso se trata de uma derrota para o Rumble. Literalmente, notícia de jornal, derrota do Rumble. Vejam que o que a juíza disse foi o seguinte: finalmente parece que nenhuma ação foi tomada para executar as ordens do réu Moraes. Moraes aqui é réu. Pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos ou por qualquer outro ator relevante. Até que tal ação seja tomada, essa questão não está madura para revisão judicial. Caso uma entidade ou indivíduo busque fazer cumprir as diretrizes ou pronunciamento do Alexandre nos Estados Unidos sem conformidade com as leis e tratados aplicáveis, esse tribunal está preparado para exercer a sua jurisdição a fim de determinar se as declarações, blá. Então entendam, a juíza não concedeu a liminar porque, como disse o Martin DeLuca, o advogado da Trump Media, que deu entrevista aqui ao Paulo Figueiredo Show, que ela achou que é tão absurdo que um juiz do outro país esteja tentando fazer a sua vontade nos Estados Unidos, que ela quase falou assim: isso não existe, não tem cabimento. E se houver qualquer tentativa de fazer valer as decisões do Alexandre nos Estados Unidos, imediatamente eu vou considerar liminar. Por isso mesmo que ela julga sem prejuízo, o que quer dizer que ela pode reexaminar a questão a qualquer momento. Isso é absolutamente gigantesco, apesar do que o que a Rede Globo quer te fazer acreditar. E nós veremos mais já sobre o que a Globo está falando sobre isso. Mas dá antes para fazer um paralelo aqui, sim, com o caso X, com o caso X, com o caso Twitter, como você preferir, porque foi exatamente o que aconteceu depois que o Elon Musk tirou as empresas dele no Brasil. Lembrem-se, depois da retirada do X no Brasil, o Alexandre notificou o Elon Musk por um post. Lembrem-se desse post. Você tem aí, Bruno? Caso alguém não se lembre. Isso é um post do Supremo Tribunal Federal. Então o que a juíza americana está dizendo é que não, isso não existe. Evidentemente, as empresas americanas que estão no Brasil ficam reféns das regras do Xandaquistão. Eu não vou chamar de lei, porque não existe lei no Brasil, não existe nada disso que está acontecendo está debaixo da lei do Brasil. Tá debaixo da vontade do ditador do Xandaquistão. Ele não consegue citar uma lei nas suas decisões. E quando cita, é uma coisa esquizofrênica, porque a lei contradiz a própria decisão dele. Então é vontade do Xandaquistão. Se você é empresa no Brasil, você está debaixo da vontade do Xandaquistão. Mas lembre que o Elon Musk tirou o X do Brasil. Então se você não está no Brasil e está na América, não existe isso. E aí,
Não aceitem essa... Eu vi uma vergonha na entrevista hoje, Martin De Luca calou a boca da Mônica Bergamo na entrevista por escrito na Folha, hoje. Não repitam essa sandice de que todo site precisa ter representante legal no Brasil. Não repitam essa sandice. Não falem essa bobagem. Não tem nada disso. Imagina, uma empresa, uma startup abriu uma startup, abriu uma empresa de tecnologia. Aí se você não tem operação, não tem funcionário, não tem sede, não tem conta bancária, não tem nada no Brasil, o que é absolutamente comum, porque você tem milhões de sites acessíveis através da internet no Brasil que não possuem representação legal no país. Bilhões de sites. Então você quer dizer que todo site vai ter que estabelecer um representante legal no Brasil? E vai ser só no Brasil ou em todos os 193 países da ONU? Mas que inviável a internet. Você imagina se todos os sites precisarem ter representantes legais em todos os países para eles poderem operar. A internet só é possível porque o Ocidente vive debaixo da noção e da visão americana do que é a primeira emenda, que é a noção de que todo mundo tem direito à liberdade de expressão. E é por isso que a internet é viável. Caso isso não exista, a internet se torna inviável. E é isso que o Alexandre está tentando fazer. Em nome da perseguição política, ele está inviabilizando a internet no Brasil. Por isso, baixem VPN. Link aqui na descrição. E o que a juíza americana falou foi: meu filho, tira o cavalinho da chuva, vai fazer as tuas maluquices lá nessa tua república de banana aí do Xandaquistão, mas aqui nos Estados Unidos não. E eu repito que é um marco gigante porque a juíza Mary Scriven mandou as empresas americanas darem uma banana pro Alexandre abertamente e desobedecerem às suas ordens. E aí vem os idiotas. Ai, mas Paulo Figueiredo, as ordens do Alexandre eram só pro território brasileiro. Mentira! As ordens do Alexandre de Moraes eram pro banimento global das contas do Alan. E mais do que isso, exigindo que uma empresa americana compartilhasse com governos estrangeiros os dados pessoais de uma pessoa legalmente residente nos Estados Unidos e cujos direitos estão protegidos pela Constituição americana. E que o Rumble parasse de pagar o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Uma medida expedida por um juizinho de bosta numa república de banana. Meu filho, aqui você não é ninguém. Como você pode ver a última vez que você esteve aqui. Você esteve aqui da última vez, foi escorraçado pelo público brasileiro, e o que aconteceu? Nada. Porque aqui você não é ninguém. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tem acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.